Amável público, senhoras e senhores, venham todos, venham ver, contemplem com os seus próprios olhos uma história que irá destravar a sua imaginação para a verdadeira história, onde o imprevisível tem início e os milagres acontecem. Um homem aparentemente ordinário surge, mas um homem com a dignidade de um rei, o rei. Ele desafiou o que é lógico e o que é prático, viveu e morreu para o impossível, em uma expressão de amor verdadeiro. Em um ato que desafiou tudo, ele conquistou todos e venceu a própria morte. Contemplem, senhoras e senhores, com seus próprios olhos, o maior espetáculo da Terra. Você percebeu que o nosso encontro está um pouco diferente, mas algumas coisas ainda vão mudar. Uma delas é, alguém desliga a luz. Hoje nós teremos nessa luz, mas eu preciso avisar, não é para embalar o seu sono, ok? Não é para você perceber, nossa, como ficou aconchegante, né? Uma cochiladinha agora, ia ser... Cochilar enquanto o pastor prega é uma bênção. Pensa, eu acho que era isso que o salmista estava dizendo, que o Senhor dá aos seus enquanto dormem. Talvez era isso. Não é, ok? Então fica acordado aí. Outra coisa que o Vantes e eu nos esmeiramos, eu nunca usei essa palavra, sempre quis usar, para que a gente tivesse um ambiente diferente. Faltaram algumas coisas. Você pode ver que tem um arame aqui, que não tinha antes. Era para ter uma cortina longa de cima a baixo dos dois lados, simulando aquela cortina ali. Só que eu fui comprar a cortina, que era para ser de TNT, e eu falei para o vendedor na Gigi que eu queria EVA. Ele disse, não, EVA a gente não tem. Eu pensei, poxa vida, que pena, não tem EVA. Quando eu cheguei em casa, que eu comentei com a Débora, mas não é EVA, é TNT. Então a gente vai ter que procurar o TNT na próxima semana. O negócio aqui não está completo. Na próxima semana a gente resolve isso, ok? Hoje começa o maior espetáculo da Terra. Você vai perceber que algumas coisas vão ser diferentes, não somente no ambiente em que nós vamos modificar, não só nossa série, mas como na próxima, não somente nos slides que você vai ver que vão estar diferentes daquilo que normalmente a gente faz, e até na maneira que eu quero expor esse tema para vocês, ok? Eu não sei se vocês, quando tinham aquela época da sessão da tarde, quem aqui lembra da sessão da tarde? Quem nunca, né? No sul, era uma beleza quando chegava na época do inverno e a época de chuvas, que a gente fazia pipoca, pegava um cobertor, ia para o sofá, todo mundo da família junto, dentro de um cobertor, botava lá na televisão a sessão da tarde, com aquele chuvisco, mas não importa, estava valendo, e a minha mãe fazia um monte de pipoca, e a gente ficava à tarde assistindo, e o interessante era que quando começava o filme, você podia fazer barulho todo momento, até que o filme começasse. Porque se o filme começasse, aí de você se desse um pio. E o interessante é que quando começava o filme, a minha mãe dizia assim, se for a Lagoa Azul, você sai daqui. Não pode. Quem já assistiu a Lagoa Azul? Na sessão da tarde, gente, passava a Lagoa Azul. Hoje em dia, né, a gente pensa, meu Jesus, como é que eles conseguiram? Pois é, mas minha mãe não deixava a gente assistir a Lagoa Azul. O interessante é que eu comecei a estudar uma vez, no período da tarde. Eu chegava em casa às 5h30, mais ou menos, e eu vinha correndo para pegar os últimos 20 minutos da sessão da tarde. Eu entrei numa rotina que eu nunca sabia como o filme começava. Nunca. Eu sempre sabia como terminava, mas eu nunca sabia o que era o início. Eu conhecia o final da história.
E olha que interessante, quando nós pegamos a Bíblia, a gente gosta de olhar para os últimos livros da Bíblia, ou todo o Novo Testamento, e esquecemos quantos livros a gente deixou para trás. E se nós pensarmos que 66 livros é uma quantidade razoável de livros, a gente tem muita história que fica para trás, porque a gente foca no final. A gente para ver e entende o que é o final, mas a gente não pensa, e até a nossa cabeça funciona da seguinte maneira, deve ser o seguinte, o início não é tão importante, o importante é o fim quando Jesus vem. De fato, há uma grande importância quando Jesus vem, mas você consegue perceber que há uma conexão entre a criação até o momento em que Jesus vem, morre e ressuscita. Tudo está conectado. E eu quero falar disso para vocês hoje. Sabe por quê? No teatro, normalmente, quando se faz uma grande cena, eles dizem, atenção, esse é o ato 1. O intervalo do ato 1 para o ato 2 é mais ou menos o que a gente chamaria de a hora dos comerciais, quando a gente assistia a sessão da tarde, ok? Mas aqui nós não estamos num teatro e aqui nós não estamos na televisão na sessão da tarde. Então hoje é o ato 1 e hoje nós vamos falar sobre o momento em que o povo se prepara para receber Jesus. O momento em que o povo se prepara para ver quem é o tal do rei. E só para você entender, se você assiste um filme, você encontra alguns elementos nesse filme. Há um início nesse filme, que é para você entender, ok? E já no início já te apresenta quem é o mocinho e possivelmente já apresenta de cara quem é o vilão. E todo filme tem o mocinho, a princesa e o vilão. Todo filme. Afinal, eu tenho que dizer que nos dias de hoje, eles estão pegando os mocinhos, os vilão, e transformando em mocinhos. Porque quem já assistiu aquele filme da Branca de Neve percebeu que a Branca de Neve não era tão boazinha assim. Na verdade, a bruxa, ela era mais boazinha que a Branca de Neve. Alguém já viu isso que estão fazendo hoje com os filmes? Pois é exatamente isso, mas em algum momento você descobre quem é o bom, quem é o mal, quem é o vilão e quem é o mocinho e quem vai salvar a princesa. Todo filme a gente encontra isso, mesmo que mude no final, mas você encontra. E todo filme tem um início, tem um momento de conflito, que é o que acontece, e ele tem um clímax. Ele tem um momento do filme que é aquele momento que você não desgruda da tela. Você pode até ir no banheiro no início, você pode até tomar uma água na metade, mas no final você não quer perder nada do filme. Não é assim? A Bíblia é igual. Ela começa com o momento de criação. E no momento da criação, Deus pega o homem, Deus forma tudo que existe, Deus pega o homem e coloca no meio do jardim, coloca ele como administrador de tudo. O homem observa e vê que ele não tem uma parceira, e Deus dá então a sua princesa. E nesse mesmo episódio, eles descobrem quem é o vilão. E o interessante é que o homem não é mocinho o tempo todo. Ele exatamente entra no que está acontecendo hoje. O mocinho se torna vilão, porque, entenda comigo, o homem se aproxima da serpente, e a gente pensa, a serpente é a vilã das vilões, mas o homem se aproxima, compra a ideia da serpente e segue, porque a proposta da serpente era: você pode ser como Deus, você pode ser como Deus. O homem gosta da ideia de ser como Deus e entra no barco. O interessante é que ao longo dessa queda, Deus é que é o mocinho. Ele intervém na história.
Deus intervém inúmeras vezes na história de Israel. Deus chama Israel de volta para o seu colo. Deus diz: eu quero que vocês entendam que eu sou o Senhor e eu quero vocês comigo. E Deus faz de tudo para resgatar de novo esse povo, inúmeras vezes, e o homem permanece na queda em todas essas vezes, até que Deus faz o maior plano de redenção, maior, aonde o seu próprio filho entra na história. Quem sabe, quem assiste muito série, sabe aquele momento que você percebe: eu não sei agora como é que vai terminar, novela, né? Não sei como é, e do nada surge alguém que você não esperava. Alguém já assistiu aquele filme As Crônicas de Nárnia? Alguém? Se você não assistiu, eu recomendo. Quem assistiu? Me diz uma coisa. Vocês lembram de um leão lá? Vocês lembram que o leão falou para a menina? Quando a menina disse: não, você não pode ir, fica comigo. O que o leão diz para ela? Eu preciso ir. E aí a menina diz: mas eles vão te matar. E o leão diz: é necessário que eles me matem. Nessa voz mesmo. E aí a menina diz: mas por que tu vai fazer isso? Eles vão tirar a tua vida. E ele diz: não, eles não vão tirar, eu vou dar. Isso parece com alguma coisa para vocês? Assim, vagamente, talvez lembre alguma coisa. Interessante, o leão morre, não morre? Quantos dias depois ele volta? 3 dias depois. Que coincidência, não é? Curiosidade: num país como de regime fechado, comunista, onde não pode se entrar com a Bíblia, como a China, sabe o que os missionários usam para evangelizar nas escolas? As Crônicas de Nárnia. E as Crônicas de Nárnia faz tanto sucesso na China que ele faz parte do quadro. Toda criança na China passa pela história das Crônicas de Nárnia. Você consegue entender que Deus intervém na história? A gente não entende, mas Ele intervém na história. E o clímax, o auge dessa história é com Cristo. Essa série encaixaria muito bem de nós fazermos ela no meio da Páscoa. Mas a gente está fora da Páscoa e a gente vai fazer ela ainda assim. Você vai estar com a luz aí um pouco, que não vai te ajudar muito. A gente não vai acender as luzes, então todos os textos estão sendo projetados aí, você já sabe como é que funciona. Marcos, capítulo 1, versículo 1, olha como o autor começa o texto: princípio do Evangelho de Jesus, o Filho de Deus. Olha só, esse termo, Filho de Deus, não era um termo de Jesus. Curiosidade da noite: o termo Filho de Deus não era um termo próprio de Jesus. Ele era um termo político. Ele era um termo político. Olha essa moeda aqui. O que está escrito nessa moeda é o seguinte: Divis Filius, que significa Filho de Deus. Sabe quem era o Filho de Deus? O cara da figura? César. Na visão que eles tinham de Filho de Deus, o Filho de Deus era o imperador. O Filho de Deus é o grande, é o rei. É aquele que manda e desmanda. É aquele que ocupa o trono. Esse é o Filho de Deus. O Marcos se apropria desse termo e aplica ele para Jesus. E é a partir daí que eles começam a usar o termo de Filho de Deus para Jesus. Eles falam princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Ok? Boas novas, novidade de vida de Jesus Cristo, Filho de Deus. O interessante é, quando nós olhamos para um rei, aonde o rei se senta? No trono. Qual é a comida do rei? É a pior ou é a melhor? E se alguém envenenar a comida do rei, quem morre? O rei ou o cara que prova antes? Você consegue entender que o rei é o rei.
diferente do rei, nós quando estamos com muita fome, que chegamos numa pizzaria, se a gente tivesse certeza que estivesse envenenada, alguns aqui talvez seriam assim, diriam, não, deixa, eu vou correr o risco. Eu não vou esperar alguém comer na minha frente, degustar a minha comida, para depois me dizer se posso ou não posso. O nível da fome não me permite esperar, eu vou arriscar. Mas o rei, ele tinha uma posição, e mais, se um rei entrasse na cidade, sabe como ele entraria? Um cavalo branco. O rei entraria um cavalo branco. E se tivesse uma poça d'água, sabe como é que ele passaria sem se molhar? Alguém precisaria deitar, para que o rei conseguisse passar sem ter contato com água. Mas se o rei quisesse fazer um passeio no meio da tarde, na hora da sessão da tarde, ele estivesse passeando na cidade, como ele faria isso? Ele colocaria o seu tênis preparado para a caminhada e uma boa roupa que permite o movimento para... Não, ele ia entrar numa maca, uma espécie de uma casinha, 4 pessoas iriam segurar, 2 na frente e 2 atrás, iam suspender o rei, e o rei passearia tranquilamente na sua casinha, e as pessoas carregariam no ombro o peso do seu rei, e não importa por quanto tempo, importa para onde o rei quer ir. Esse era o rei, esse era César. Você consegue imaginar Jesus chegando em um jumentinho? Você consegue imaginar Jesus quebrando todo o protocolo? Todo o protocolo. Não tinha cavalo branco. Ele não tinha pessoas para carregar ele. Ele não tinha uma coroa. Ele não tinha um trono. Ele quebra todo o protocolo. Marcos, capítulo 11, verso 1 e 2, diz assim: quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé e Betânia, perto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está diante de vocês. Logo que entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém lhe perguntar: por que vocês estão fazendo isso? Digam-lhe: o Senhor precisa dele e logo devolverá. Eles foram e encontraram um jumentinho na rua, amarrado em um portão. Enquanto desamarravam, alguns dos que estavam ali lhes perguntaram: o que vocês estão fazendo, desamarrando esse jumentinho? E os discípulos responderam como Jesus lhe tinha dito, e eles os deixaram ir. Esse é o procedimento. Não era nada especial, era simplesmente um jumentinho que foi colocado a serviço de Jesus. E o interessante é que quando nós chegamos a essa época em que um rei entrasse na cidade, normalmente o rei, quando entrava na cidade, ele trazia os seus troféus. Sim, ele trazia os seus escravos de guerra, pessoas que perderam a batalha, e o rei precisa mostrar para todo mundo, e possivelmente esses escravos de guerra seriam sacrificados ao final da tarde, porque afinal de contas o rei precisa mostrar para todo o povo o seu poder. Afinal de contas, o rei precisa mostrar para todo mundo do que ele é capaz. E mais, você percebe que notícia de morte corre rápido. A gente descobre que alguém morreu a quilômetros de distância assim. Não é fácil isso? Tu acha que naquela época era diferente? Não era. A morte era uma melhor mensagem a ser enviada para os inimigos dos reinos vizinhos. Nós ganhamos a guerra, mas não acaba por aí. Nós matamos vocês. Percebe que esse é o foco do imperador da época. A revista Time, há pouco tempo, fez uma pesquisa, e olha que interessante. O César, ele estava entre o segundo
dos 10 personagens que mais acumularam riquezas no mundo. E sabe qual era a fortuna desse cara? 4,6 trilhões de dólares nos dias de hoje. Para a época, 4,6 trilhões de dólares. Eu não tenho como pensar em reais como seria isso hoje. Mas você consegue entender que o foco do rei era riqueza, era aparecer, era estar sempre em evidência, era ser muito famoso, era ser falado por tudo e todos, em todas as regiões, e era mais ou menos aquele conselho de falem mal, mas falem de mim. Era essa a visão do rei. Agora, você acha que o espetáculo começa com César? Não, não começa com César. O espetáculo começa com Jesus, porque ele consegue ser quem ele é com um jumentinho. Jesus não perde a sua posição de rei porque ele se diminui. Percebe? Jesus não perde a sua autoridade de filho de Deus porque ele se submete. Jesus não perde nada porque ele se diminui ao foco daqueles que acreditavam que ser rei tinha que exercer esse padrão. Jesus quebra tudo. Uma pergunta que eu faço para vocês hoje: qual rei nós pertencemos? Qual rei? Nós pertencemos a um rei que pisa nas pessoas, ou um rei que se diminui tanto a ponto de lavar pés? Eu queria que vocês vissem uma coisa. Eu sou uma pessoa que não tem o costume de ficar assistindo vídeos e chorar. Mas nesse vídeo eu me segurei. Alguém já conhece esse vídeo? Levanta a mão, só para saber. Não? Confere aí se o volume está bom, viu? Pode perder um ano, pode perder tudo, mas não pode perder pro Corinthians. Ultimamente o Corinthians, mesmo com um investimento bem inferior ao do Palmeiras, é um time muito superior. Eu tenho uma pessoa que trabalha com a gente. O meu trabalho é bem intenso, então muitas vezes eu não consigo assim dedicar. E daí eu cuido de todas as coisas na casa dela, cuido da Isabela também, né, que é a filha dela. A maneira com que eu me visto, ela dá credibilidade para o que eu faço. Nossa, ter que usar terno e gravata não é muito minha vibe, não. E a nossa democracia, a nossa liberdade está indo embora. Eu sou o líder da resistência. Eu tenho o direito e o dever de gritar para todo mundo ouvir. Nessa polarização eu defendo o lado da direita. Mas eu já percebi o comportamento estranho das pessoas pela minha presença, entendeu? Pelo fato de ser um pouco mais diferente. É claro que na minha infância era tudo muito diferente. Porém, as pessoas mudam com o tempo, seus gostos, suas preferências. Para mim é muito importante eu manter essa rotina de treino, porque eu sinto um bem-estar muito grande quando eu me exercito. Às vezes, por exemplo, faço alguns exageros, aí eu já sei que eu tenho que moderar depois, né? E aí, cara? E aí, fera? Tem que confessar aqui que é um cara que eu já falei mal.
Prazer, Kaique. Ah, eu não sei. Nem imaginava, velho. Pra mim foi bem emocionante, assim. Essa pessoa que salva a minha vida, mas todos os dias. Desculpa qualquer coisa, viu? Eu que te peço. O aconchego desse abraço me lembrou um pouco do meu pai. Um abraço de coração. O maior espetáculo da terra não nasce quando o rei pisa no trono. O maior espetáculo da terra nasce quando o rei morre na cruz. Quando a morte não pode segurar ele. O maior espetáculo da terra está em João 13:3-5. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltado para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou a sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava à sua cintura. Enquanto existe um povo acreditando que a melhor maneira de se ver um espetáculo e não consegue ver a diferença entre uma cruz, uma coroa de espinhos e uma coroa de lírio, banhado a ouro, eu digo para vocês, enquanto César dizia, eu mato você na cruz, se você não se submeter a mim, a resposta de Jesus seria, eu morro por você na cruz, para você se submeter a mim. Consegue ver que Jesus, ele não está preso ao processo natural das coisas. E o quanto aquilo que Jesus fez como rei remete em nossas vidas e gera alguma mudança. Porque se nós acreditarmos que esse Jesus foi vencido pela morte, nós não precisamos mais nos encontrar aqui. Não haveria sentido nenhum. Se nós acreditarmos que esse Jesus, a vida de Jesus começa apenas quando ele nasce, e a gente descarta todo o Antigo Testamento, nós teríamos um problema. Porque Zacarias, capítulo 9, versículo 9 ao 11 diz, alegrem-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que o seu rei vem a você justo e vitorioso, humilde e montando num jumento, um jumentinho, cria de jumenta. Ele destruirá os carros de guerra de Efraim, e os cavalos de Jerusalém, e os arcos de batalha serão quebrados. Ele proclamará paz às nações, e dominará de um mar a outro, e do Eufrates até os confins da terra. Preste atenção nessa parte. Quanto a você, por causa do sangue da minha aliança com você, libertarei os seus prisioneiros de um poço sem água. Quanto a você, você se encaixa nisso? Nós não estamos lendo o Novo Testamento, nós estamos lendo o Antigo Testamento. E no Antigo Testamento diz que ele entrará montado numa jumentinha, mas nós vimos isso com Jesus. E isso acontece quantos anos depois? Você consegue entender a ligação de tudo? Que tudo se conecta e que o maior espetáculo
espetáculo da terra finda com Jesus, quando ele vence a morte e quando não há mais nada, absolutamente nada. E sabe aquele final de filme em que você vê um povo podendo sorrir de novo, que você vê um povo sendo liberto? Exatamente isso que acontece quando Jesus morre naquela cruz. O inferno não tem mais poder sobre nós e o pecado não poderá mais prevalecer sobre nós, e aquela algema, aquela escravidão não precisa mais existir sobre nós. É isso que acontece no maior espetáculo da terra. É quando Jesus decide vir à terra, se tornar homem e morrer por você, mesmo sem você merecer. É esse o maior espetáculo da terra. Quando ele olha para 12 discípulos, todos pecadores, ignorantes, e muitos, embora sejam estudados, outros não, ainda assim eles faziam tudo errado. Jesus olha para eles, se senta na frente deles, lava os seus pés, e só por curiosidade, eles não usavam sapato fechado, eles não tomavam banho a todo tempo. Você consegue imaginar como estavam aqueles pés? Jesus se submete a isso, lava os pés dos seus discípulos, e ele não deixa de ser quem é por fazer isso. Eu queria que você pensasse duas coisas. Você consegue entender as intenções de Jesus ao entrar na história por você e morrer por você? Segunda pergunta: você já se rendeu a esse rei? Queria que você ficasse em pé. Eu queria que você fechasse seus olhos. Se coloque diante do Senhor. Você já se rendeu a esse rei? Você consegue olhar para o sacrifício de Jesus e ver que o maior espetáculo da terra envolve um Salvador, envolve alguém que se sacrificou por você. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim, se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar, vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Respeitável público, senhoras e senhores, venham todos, venham ver.
Contemplem com os seus próprios olhos uma história que irá destravar a sua imaginação para a verdadeira história, onde o imprevisível tem início e os milagres acontecem. Um homem aparentemente ordinário surge, mas um homem com a dignidade de um rei. O rei! Ele desafiou o que é lógico e o que é prático, viveu e morreu para o impossível, em uma expressão de amor verdadeiro. Em um ato que desafiou tudo, ele conquistou todos e venceu a própria morte. Contemplem, senhoras e senhores, com seus próprios olhos, o maior espetáculo da Terra.